Olá, boa noite. Hoje é dia 14 de outubro de 2024. Na edição de hoje, falamos sobre a história do Congado em Uberlândia. No estúdio recebemos um historiador para falar sobre o assunto. E mais, outubro é o mês dedicado também ao envelhecimento natural da vida. É o Outubro Prateado, que você vai entender melhor aqui no Informativo TVU, que começa agora. E no mês das crianças, a gente começa essa edição falando da magia do circo vivenciado por quem tem nele uma forma de vida. A nossa equipe conversou sobre a rotina das crianças circenses. E olha, elas se divertem com muita disciplina e também treinamento. Um amor que passa de geração em geração. Os ofícios circenses são ensinados para as crianças com muito carinho. Eles já nascem praticamente inseridos neste mundo mágico. Alguns começam a se apresentar ainda bem novinhos e vão desenvolvendo as habilidades até adultos. As crianças circenses têm uma rotina de estudos como qualquer outra, mesmo com as constantes mudanças de cidades. Uma lei vigente desde 2012 garante que escolas públicas e particulares forneçam vagas a filhos de artistas circenses. A medida vale para a faixa etária entre 4 a 17 anos. As diferentes artes circenses encantam os olhos da plateia e por trás de cada apresentação existe muito ensaio, técnica e dedicação. A pequena tem só 7 anos e talento de sobra. Ama a vida que tem e deseja se tornar uma artista circense bem reconhecida. Eu gosto de se apresentar, eu amo a minha vida no circo e para se apresentar assim, é como se eu estivesse num sonho. Eu me divirto muito. Bom, e o envelhecimento é uma fase natural da vida, mas envelhecer com qualidade depende de hábitos saudáveis. No mês do Outubro Prateado, iniciativas chamam a atenção para a importância de investir no bem-estar físico, mental e social ao longo dos anos. Aos 61 anos, Tânia Zambelli, natural de Governador Valadares, voltou a se dedicar ao balé. O reencontro com a dança que marcou sua adolescência aconteceu em Belo Horizonte. Ao ver a foto de uma ex-aluna calçando as sapatilhas, Tânia se inspirou e decidiu começar as aulas particulares. E é assim, através da dança, que ela cuida da saúde. Essa atividade física, ela dá para nós, né, mais leveza, a cabeça, mais bom humor, sabe? Mais tranquilidade. E fora que a gente movimenta, né? Movimenta o corpo. Então, assim, não tem muito ficar duro, né? Eu tenho uma flexibilidade muito grande e eu penso que tudo isso facilita demais. Para o geriatra Rafael Terra, hábitos como a prática de atividades físicas e uma alimentação saudável são pilares para envelhecer com qualidade de vida e bem-estar. No processo de ficar mais velho, a gente chega a perder uns 8% de quantidade e qualidade de músculo a cada 10 anos. Então, quando a gente faz atividade física, principalmente de carga, você consegue evitar essa perda de massa muscular. E isso faz toda a diferença, porque tendo músculo você tem funcionalidade, você tem capacidade de planejar e fazer as coisas que você quer. E você vai ter sua independência e autonomia preservada. O envelhecimento da população brasileira tem ganhado cada vez mais destaque e os dados do IBGE comprovam essa realidade. Estima-se que em 2070 o Brasil poderá contar com 75 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E é nesse cenário que a campanha Outubro Prateado ganha mais importância. O segredo é estar sempre em movimento, não só com o corpo, mas também com a mente.
À medida que você ocupa seu tempo com atividades que te estimulam e que ajudam você a aprender cada dia mais, todo dia você aprende uma coisa diferente, isso vai te ajudar lá na frente com a sua reserva cognitiva. Então, se você vier a ter algum problema do quadro, a parte do sistema nervoso central ou de memória e tal, você vai ter ele mais tarde e você vai ter uma reserva maior para te ajudar até a trabalhar com esse tipo de problema e equilibrar da forma mais rápida, né? Ao seguir esses cuidados, o envelhecimento pode ser mais ativo e independente, garantindo que os idosos tenham mais autonomia no dia a dia e possam desfrutar dessa fase com dignidade e vitalidade. Nós somos um ser integral, então nós precisamos de cuidar de tudo. Desde alimentação, sono, exercício físico. Então, o ser é integral, tudo conversa dentro da gente. Então, acho que isso é o mais importante. Com o retorno da chuva, tão esperada nos últimos meses, veio um alerta de combate aos focos do mosquito da dengue. Em Varginha, lá no sul de Minas, o trabalho tem sido intensificado para prevenir o aumento dos casos da doença. Com o fim do período de emergência de dengue no estado, a Vigilância Ambiental de Varginha não irá baixar a guarda e pede à população para manter cuidados frequentes contra os focos do mosquito Aedes aegypti. A gente tirar 10 minutinhos do nosso dia, dar uma vistoriada na nossa residência, olhar a caixa d'água, principalmente locais que tem a água, né? Que já tem mesmo sem a chuva. Então esses locais são importantes, piscinas sempre tratadas, né? Caixa d'água sempre bem tampadas, tonéis que as pessoas usam para reutilizar as águas também, é importante estar bem tampada. Então ter esses cuidados, ralinhos, né, que é onde a gente encontra ainda muitos focos. Então, ter esse cuidado dentro da residência para a gente evitar aí uma proliferação maior. Com o decreto emergencial que tivemos do Estado e o município aderiu também, nós pudemos, então, contratar mais pessoas para poder ajudar, pudemos ter acesso a medicamentos para poder tratar as pessoas com dengue, né? Abrimos novos postos de atendimento e agora com o fim do emergencial, a gente volta tudo como era antes, né? E as pessoas que ainda tiverem sintomas de dengue, elas devem procurar tanto a UPA quanto o Hospital Bom Pastor para poder ser atendido. E também as unidades de saúde continuam com os atendimentos para a população das agendas marcadas e também algumas demandas espontâneas. Então agora nós temos o fim do decreto emergencial, mas nós não paramos com o combate à dengue. Um estudo da Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira revelou que um dos fatores que mais desestabiliza os trabalhadores são as dívidas. O dado é alarmante. Em cada 10 trabalhadores endividados, 6 estão com depressão. E já existe até uma terapia para esse problema. Veja na reportagem. A terapia financeira é um acompanhamento psicológico especializado que busca conhecer as origens do estresse financeiro. Foi a ela que Jamile recorreu para tentar se livrar das dívidas que já estavam afetando a produtividade no trabalho. Eu tive o conhecimento e a prática de aplicar esse conhecimento nos meus negócios e também estender para os meus colaboradores. E isso impacta o resultado final de todo o processo de faturamento. Segundo a Associação Brasileira dos Profissionais de Educação Financeira, ABFIN, 84% dos trabalhadores estão com algum problema financeiro, o que pode gerar irritação, ansiedade, depressão e desmotivação no trabalho. O grande problema é que, muitas vezes, o funcionário não compreende que a dificuldade com as finanças é a causa de tudo isso. Por esse motivo, é tão importante que as empresas estimulem a educação financeira para os colaboradores e pessoas próximas a eles.
A educação financeira para esses trabalhadores seria de grande valia, né? Teria muita importância para eles, porque aumentaria para eles a autoconfiança, porque eles começariam a entender ali como que eles podem gerir melhor essas finanças, desse comprometimento, né, desses endividamentos, por onde eles podem começar a negociar, por onde eles podem começar a pagar esse excesso de comprometimento financeiro. Cuidar do psicológico dos trabalhadores já faz parte da legislação. A Lei 14.831, promulgada em março deste ano, concede o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental às empresas que se preocupam com o bem-estar dos colaboradores. O que a gente indica é que ela implemente essa Lei 14.831, que é entender a importância de ter um programa que cuide do colaborador como um todo. Mudar hábitos de consumo, cortar despesas e criar uma rotina para começar os investimentos podem ajudar na administração das contas. Saber o tempo e a hora de se dedicar ao planejamento financeiro podem ser a chave para que as preocupações não cheguem onde não deveriam estar. A educação financeira, ela não deve se limitar apenas àquele indivíduo, àquele trabalhador. Essa consciência financeira, essa educação financeira, ela tem que vir para a família e para todas as pessoas que estão mais próximas. Por que isso seria muito importante e de grande valia? Porque geraria nessa família uma consciência coletiva, por exemplo. Então, todos estariam em busca do mesmo objetivo, que é regularizar essas pendências financeiras, reorganizar as contas da casa. Então, isso provocaria uma união nessa família e geraria para esses trabalhadores o sentimento de felicidade, com certeza. E depois do intervalo a gente fala sobre a história do Congado. É rapidinho o nosso intervalo, voltamos em instantes. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o informativo TVU. Os Correios abriram concurso público. São 52 vagas que estão abertas desde quinta-feira, no dia 10 de outubro, irá até o dia 28 de outubro. As vagas estão sendo destinadas a macro-regiões de Uberlândia e inclui outras 10 cidades, como, por exemplo, Iturama, Patos de Minas, Paracatu e Santa Vitória. Das oportunidades oferecidas, são 31 vagas para ampla concorrência, 16 para negros ou indígenas e 5 para pessoas com deficiências. Os requisitos necessários é ter o ensino médio completo, a prova é eliminatória e será realizada no dia 15 de dezembro.
O cargo é de agente de Correios, com salário de R$ 2.400, sendo a carga horária é de 44 horas semanais, com diversos benefícios como vale alimentação e refeição, vale transporte, auxílios creche, auxílio babá e plano de saúde. Agora a gente vai para o tema em destaque do Informativo TVU, que é o Congado. O Congado é uma expressão cultural e religiosa, cristã e de matrizes africanas. A festa louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, agradecendo a proteção que os santos deram aos escravos negros. Mistura festas trazidas pelos negros escravizados com a religiosidade cristã dos colonizadores. Atualmente é considerado um patrimônio imaterial do município e também do estado. Confira na reportagem. Em meio à vibração da fé e da tradição, a festa do Congado de Uberlândia nos transporta para um universo de cores, sons e emoções. Uma celebração que transcende o tempo, carregando consigo a história e a cultura de um povo. Além de nós termos uma tradição nessa cidade que está completando quase 150 anos de presença aqui na Praça do Rosário especificamente, ela é a representação mais viva, né, da resistência desse nosso povo negro desde o processo de escravidão. E a partir dessa cultura, né, dessa comunicação tanto oral quanto rítmica, quanto de tradicionalidade a partir das indumentárias, dos instrumentos, né, nós conseguimos mostrar, né, o quanto essa resistência é importante e representa, na realidade, a cultura ancestral do negro aqui na cidade de Uberlândia. O Congado, uma herança dos tempos da escravidão, é uma expressão cultural que funde elementos africanos e católicos. Em Uberlândia, essa tradição se mantém viva há séculos. É um marco importante de identidade da cidade. O professor Jeremias Brasileiro, doutor em História Social, nos ajuda a entender a importância do Congado como símbolo de resistência e identidade negra. Nós dizemos que a festa da Congada é uma das culturas mais completas que existe nesse Brasil. É a cultura que consegue, ao mesmo tempo, ter a presença de uma criança de 2 anos ao lado de um adulto de 40 anos, junto a um senhor, a um idoso de 90 anos de idade. E essa capacidade geracional, de interação geracional, de convivência geracional, respeitando que cada geração tem o seu próprio tempo de viver e ver o mundo, é que faz com que essa festa permaneça até os dias de hoje. Um dos ternos mais antigos da cidade, o Sainha, traz a história de gerações, desde 1940 até os dias atuais. Eustáquio Marques, capitão do terno Sainha, demonstra o valor de transmitir essa tradição para as futuras gerações, mantendo viva e propagando essa herança cultural. A gente traz junto a história, a hierarquia, passar para os jovens, né? Porque se nós não passar para os jovens, provavelmente a festa acaba, né? Não é só passar para o novo, tem que entender o que significa Congado. Congado significa muitas coisas para nós. É cultura, religião, né, e resgate. Esse Congo Sainha, ele veio de uma família de escravos, 1897. Foi passando de família por família, família do Denis Nascimento, até chegar na mão do meu padrinho Zé Geraldo Santos, Zé Rafael, no qual ele faleceu em 1982, e eu assumi Congado, no qual ainda não existia um registro, só existia um ato de conhecimento dentro da igreja, porque na época a pessoa não existia registro, né? Era contado com outra. Onde que dominava muitas histórias eram as atas da igreja, a igreja Santa Terezinha, né? Que dominava essas coisas. E provavelmente deve ser Uberaba, porque Uberaba dominava a igreja, né? Que era a gente entende que depois que o Uberaba emancipou para ter na sua diocese. Então a história do Congo, o Congo Sainha, ele contempla o desenvolvimento de Uberlândia, né? Participação política, é chamado a Irmandade para participar da política, né? E havia muita dependência, né? Ainda existe, mas a dependência era muito maior. A ajuda financeira, liberdade de licença, igreja que
devia obrigação ao seu senhor, né? Que dependia do dinheiro também. Imagina os negros ainda que não tinham nenhum conhecimento e não tinha lei, né? Não existia lei que dava assim, condições para as pessoas se reagirem. A festa do Congado é um espetáculo de fé e devoção que reúne em um único propósito milhares de pessoas para celebrar a vida, a cultura e a história. É um tesouro cultural que encanta, educa e preserva as tradições, um símbolo de resistência e de identidade que projeta Uberlândia para o futuro. É muito gratificante, porque a gente gosta muito do Congo, a gente vem todo ano assistir, só que esse ano a gente resolveu dançar. E como você está se sentindo participando agora de dentro do Congo? Muito feliz, né? Sempre foi um sonho meu participar. Bom, e para falar mais sobre a história do Congado aqui na cidade, a gente convidou o professor de jornalismo e também pesquisador Gerson de Souza, que já está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigado pela participação, professor. Eu que agradeço. Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite e por estar aqui falando de um tema tão importante para nós aqui em Uberlândia, que é a questão do Congado. Sim. Né? Então vamos falar de história, né, professor? Queria que o senhor já explicasse para a gente a importância de ter o Congado aqui em Uberlândia. Como que tudo isso começou? Se nós pegarmos um pouco a dimensão histórica, vamos pensar nominal aqui. O Congado está fazendo 147 anos que você tem de expressão. Quando a gente fala 147 anos, significa que quando Uberlândia, antes de ser emancipada, você já tem uma organização a partir da questão dos negros dentro dessa região, que de alguma forma mostra o que a gente vai chamar de identidade. O que é identidade? São pessoas que têm uma elaboração a partir da sociabilidade, tem, de certa forma, uma compreensão da importância política da sua existência e, ao mesmo tempo, se coloca dentro do que a gente vai chamar aqui de um movimento cultural. A gente sempre tem que tomar cuidado quando fala do Congado, que às vezes utiliza o termo festa, e às vezes o termo festa ele esconde determinadas questões que não consegue entender as questões dos sujeitos que a organizam. E quando a gente fala assim, a importância do Congado, e não, entre aspas, a festa do Congado, nós estamos falando de homens e mulheres que, em 1877, 1897, o Bigode Sainha, começaram esse movimento de organização. Só que esse movimento, na verdade, ele sofre alguns conflitos. Né? O Sainha, por exemplo, ele começa de uma família africana, e essa família africana tem problemas políticos aqui em Uberlândia, e é obrigado a sair da cidade. Olha só. Então, é uma família escrava? Uma família de escravos, que foram os primeiros que traziam aqui. A gente tem uma compreensão, muitas vezes, de falar quando os negros que vieram da África para cá, só tem aquele olhar de que apanharam, da objetificação que foi feita, da violência cometida. Sim. Isso é correto. Houve uma violência explícita que a gente tem, mas não se coloca sobre a organização que você tem exatamente dessas pessoas. Quem eram os negros e as negras que vieram da África para cá? Quem eram os negros que organizaram, de certa forma, o Congado aqui em Uberlândia? A importância, então, cultural é que vai atravessando determinados períodos da história de Uberlândia e, ao mesmo tempo, em que vai conquistando espaços. Eu costumo dizer assim que há até uma inversão em determinados momentos, né? O Congado ele existe antes de Uberlândia. E só que acontece que nas relações de poder o Congado precisa se justificar a sua existência para Uberlândia depois. Certo. Quando essa família de negros da África, eles são obrigados a sair daqui de Uberlândia, então você tem um primeiro conflito. A gente está nesse período ainda antes de 1888, se você tem a discussão do Lei Áurea e depois 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, você já estabelece um conflito. Que olhar que eu tenho, então, para pensar o início do Congado em Uberlândia? Você tem lá um 13 de maio de 1888, que de alguma forma ele muito mais mantém essa objetificação do negro do que praticamente traz a ideia do sujeito aqui. Então você tem no primeiro momento, vamos pensar na primeira trajetória histórica de Uberlândia, você tem um primeiro conflito que é dado, que é exatamente isso. Tanto é que o Terno Sainha, por exemplo, de 1867, quando essa família sai, ele só retoma em 1940 com o senhor Elias Nascimento, que retoma, que é o primeiro, seria o presidente do Terno. Aí você tem um segundo momento, que é a década de 60,
em que você tem os movimentos negros que, de alguma forma, o Congado em Uberlândia ele participa ativamente. Se você pensar quem eram os negros, são os negros aqui em Uberlândia que, de alguma forma, dão vazão ao carnaval e dão vazão que são dos ternos de Congado. E nesse momento que você tem um movimento negro muito forte, você tem outros enfrentamentos com a ordem do racismo. Então, se a gente pegar de 1877, 97, para 1950, 60, onde você tem a luta contra o racismo naquele período, principalmente em Uberlândia. Há vários depoimentos que colocam um pouco do negros eram obrigados a andar de um lado da calçada, os brancos de outro, sem contar uma série de questões. Isso existia? E existiu aqui em Uberlândia, tanto é que assim, há confrontos. Eu faço uma pesquisa que é financiada pela FAPEMIG, com a questão do terno sainha, e vou retomando essa reconstrução histórica das lutas do Congado de Uberlândia, que a gente chama de identidade dentro desse movimento dialético, das lutas, né? Porque você tem que entender o Congado a partir do que chama de existência e resistência. Existência enquanto homens e mulheres que vão construindo relações de sociabilidade. Tanto é que a família, o elemento central, é a base do Congado. Se a gente pensar dos negros escravizados, a família ela manteve como a base a partir daqui. E depois você tem a questão da resistência, que na verdade são forças que vão de certa forma, marginalizando a partir das questões. A história do Congado de Uberlândia, ela atravessa um pouco a história que acontece também no Brasil, nessa construção paralela. Há um determinado momento, 1980, década de 80, você tem uma imposição muito forte das questões imobiliárias. Inclusive, muitos bairros de famílias negras são levados, com a expansão que você tem das cidades, são obrigados a ir para a periferia, são marginalizados. Se afastarem do centro. Nossa, e acontece muito, por exemplo, o bairro Patrimônio, numa das entrevistas que eu fiz com algumas dessas pessoas, vou mostrando como essa questão da imobiliária, ela vai comprando essas casas, vai construindo prédios, porque de certa forma, quando Uberlândia era uma cidade pequena, então cabia que determinadas casas dentro dessas comunidades negras estivessem ainda entre a suposta periferia. Quando ela cresce, na verdade eles passam a estar dentro do centro. E aí que é o problema, que aí você tem toda uma questão imobiliária, toda uma força econômica que vai levando para a periferia, e aí os bairros vão crescendo de Uberlândia e a população negra vai a partir daí. E depois nós chegamos no período agora de 2010, século XXI, para a gente só fazer um rápido resumo histórico, onde a gente consegue ver alguns avanços, que por exemplo, em 1985, a Igreja do Rosário passa a ser patrimônio material, mas era construída no fundo da fazenda, teve que trocar 3 vezes de lugar para construir a igreja, porque na verdade atrapalhava, era da questão das elites naquele período. E depois é reconhecida como patrimônio material. A festa do Congado, que até pouco teve que lutar contra o racismo, contra uma série de questões, ela é levada a fazer o quê? Ela é reconhecida como patrimônio material. E a pergunta é assim, reconhecida como patrimônio material, será que chegou-se então, a uma consideração essa de existência e resistência? Não, pelo contrário, a luta continua, porque a gente vê que o patrimônio material, ele veio com um agravante, veio o reconhecimento da festa, mas não dos sujeitos que fazem a festa. E aí essa separação é extremamente importante, porque as pessoas que fazem a festa estão vivendo na periferia, estão ainda vítimas de racismo, estão ainda lutando contra a questão do imobiliário, tendo que sair de seus lugares, vivem em situações pobres, precisam fazer uma série de coisas, acontece os terços, né, e outras festas que vão realizadas no decorrer do ano, que o Congado não acontece só numa semana, ou só num dia de festa. Sim, são várias datas, né? E você tem o ano todo, você tem, porque é uma organização de família, você tem o ano todo de pessoas que vão organizando eventos, terços, e uma série de coisas para arrecadar dinheiro, para conseguir manter exatamente toda essa estrutura, para que no dia da festa você consiga mostrar exatamente isso. E professor, só te interrompendo, porque também o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas eu só queria que o senhor destacasse essa questão, pelo Congado existir há tantos anos, como que o Congado se mantém? Qual que é o segredo
dessas famílias manterem essa tradição aqui em Uberlândia? Então, nós estamos dentro de uma concepção, pensando com gado, que a gente chama de tradição oral. A gente chama tradição oral viva, né, para reforçar exatamente esse ponto. Na verdade, você passa de geração em geração. O que sustenta uma tradição oral é você ter as pessoas mais velhas, que de certa forma, e na África a gente chama os cotas, né? As pessoas mais velhas que vão passando para os mais novos. E você tem a família que sustenta a partir daí. A família, pensando enquanto sociabilidade, é um elemento extremamente importante. O que sustenta o Congado até os dias de hoje é exatamente essa relação de geração em geração e a questão de famílias, em que você vai tendo novas gerações que vão assumindo e incorporando essa identidade histórica do que é fazer parte do Congado, do que é ser congadeiro. Então isso que é o importante. Em Uberlândia acontece muito esse movimento, e aí até a gente estava conversando quando viu o Zezão, né? É importante que passe para a nova geração, porque isso é um problema a gente pensar de cultura africana, tradição oral. Numa tradição oral, é a de geração em geração que sustenta. Se há uma ruptura em determinado momento nessa parte, você perde o elemento central. Como uma tradição oral vai sustentar se a nova geração não se importa mais com isso? Então, o movimento de cultura do Congado, ele se sustenta a partir de tensões, conflitos, exatamente disso, da nova geração, da velha geração, manter essa tradição oral numa sociedade que recusa a tradição oral como conhecimento. Esse é o grande ponto de enfrentamento. Nós estamos dentro de uma sociedade em que a questão da escrita se tornou primordial, entre um discurso supostamente científico começou a ganhar muito mais corpo, e a tradição oral passou a ser quase uma espécie de, entre aspas, chama de senso comum, mas não como um saber cotidiano. E aí, quando a gente vê o Congado, o que a gente vê é um reviver a África a partir de um conhecimento. É você colocar, além da questão, não é só a questão do negro, mas o que está posto lá é uma dimensão de conhecimento da qual dura 147 anos. Olha só, tá aí um dos segredos, né, professor? A gente recebeu aqui no estúdio do Informativo TVU o pesquisador e também professor do curso de jornalismo, Gerson de Souza. Mais uma vez, obrigado, viu, professor, pela sua participação e também pelas informações aqui sobre o Congado. Nossa, eu que agradeço e parabenizo por trazer esse tema tão importante para nós. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Bom, e o Informativo de hoje termina aqui. Outras notícias às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.